seguindo os passos. A paz do Senhor, estamos aqui nos conectados. Me chamo Maria José, da Assembleia de Deus Monte Betel, do estado do Rio de Janeiro, município São Gonçalo. Fazemos parte da Congregação Unidas em Cristo também. E estamos aqui apresentando, os conectados, eu, a irmã Giane. E nesse momento irei trazer a palavra da parte do Senhor, que fala sobre seguindo os passos de Jesus. Amém. E agora eu vou pedir para os nossos conectados, nos ajudar. Primeiro, Isaac. Isaac, você pode ler, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 8? Nós sabemos, antes de Isaac ler, aqui eu trouxe, nós sabemos que Jesus, ele se despiu de Deus e veio para a terra. Ele veio, primeiro salvar e buscar aqueles que se haviam perdido. Nós somos como se fosse uma ovelha, nós somos a ovelha de Deus. Então, Jesus, ele veio nos buscar, ele veio nos salvar, ele veio nos procurar aquelas ovelhas que estavam perdidas. Isaac vai ler o versículo. Bom, Filipenses 2, verso 8 diz: sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Jesus, ele se despiu de Deus e ele veio à Terra. Ele veio em forma humana e ele se esvaziou de Deus, Ele saiu lá da sua glória, aonde ele estava, reinando com o Pai. Mas o Pai, olhou para a terra e não viu um justo, uma pessoa sequer que podia salvar a humanidade dos seus erros, dos seus pecados. E Jesus, ele veio para isso. Ele mesmo foi voluntário para essa grande obra, como Isaac leu. Repete, por favor, Isaac. Você pode repetir, Isaac? Sim. Por favor. Filipenses 2, verso 8 diz: sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, nesse momento, ele está nos ensinando a obediência. Ele poderia falar, eu não vou. Mas ele foi obediente. Ele poderia falar, ai, eu não vou carregar aquela cruz. O próprio Jesus, ele sentiu a nossa dor. Ele mesmo teve um momento dele que ele falou assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas ele viu que ele tinha que ser obediente para cumprir o propósito de Deus. Então, nós, como servos de Deus, temos que ser obediente à sua palavra. Nem tudo, Muitas das vezes Deus nos dá uma missão, mas a gente fala assim, eu não vou fazer não, outra pessoa faz para mim. Eu sou tão, os jovens, os adolescentes, eu ainda sou uma criança. Eu ainda sou uma criança, eu não vou fazer. Mas não, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, Jesus, Deus, ele nos escolheu e nós devemos ser obedientes ao seu chamado. Vamos ao outro versículo, Isaac, por favor.
Mateus 5:9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém. Jesus, ele veio nos ensinar a obra da paz. Não é assim? Deus não quer guerra, ele quer paz. Ele veio nos ensinar a pacificar. Né? Às vezes tem duas pessoas brigando, discutindo, daí a gente vai entrar na discussão e em vez da gente botar mais fogo na briga, a gente vai falar, calma, tenha paciência, vamos falar baixo, vamos ouvir. Vamos primeiro ouvir a situação de um e depois vamos ouvir de outro. Vamos ser pacíficos, né? Às vezes as crianças estão brigando, os irmãos, eu estou na escola brigando. Então a gente tem que chegar lá, não bater palma, não falar, a gente vê muito isso, né? Na internet a gente vê muito esses acontecimentos. As crianças brigando na escola e os amigos ali aplaudindo, ninguém faz nada para pacificar. Ninguém faz nada para separar a briga, mas não. Estão ali aplaudindo, botando fogo, porque quando é aplaudido, eles pensam que estão fazendo certo. Mas Jesus, ele veio nos ensinar a ser pacificadores, acalmar a tempestade, né? Quando aquela tempestade, naquele mar estava fúria, Jesus falou: aquieta-te, aquieta-te. Assim, muitas vezes é dentro de nós. Às vezes, dentro de nós tem tanta confusão, né? E a gente precisa desse espírito pacificador para pacificar até a gente mesmo, até os nossos próprios sentimentos, até os nossos próprios pensamentos. Falar, calma, calma, Jesus tem a solução. Então, Jesus, ele veio trazer para nós, né? Mais um exemplo de seguir os seus passos. Pacificador. Vamos ser pacificador, né? Procurar paz e não a guerra. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, né? Mas são pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Deus. Nós conhecemos a Deus. Então, nós temos o espírito de pacificar a guerra, trazer paz para a nossa família, para a nossa casa. Aonde a gente andar, devemos trazer paz. Amém? Vamos agora, irmã Cláudia? Amém. 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 É Lucas, bom. capítulo 23, versículo 34. Diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Amém, né? Nós vimos aqui que Jesus, ele veio trazer o quê? Mais um passo de Jesus. Perdão. Jesus, ele foi, né, humilhado pelos homens. As pessoas, os homens, aqueles que eram para adorar Jesus, aqueles que eram para seguir a Jesus, eles falaram: solta Barrabás, um homem, um ladrão, né? Um homem, né, que fazia o mal para as pessoas. Mas não, eles disseram: solta Barrabás. Eles trocaram Jesus por Barrabás. Mas Jesus ficou chateado? Jesus ficou aborrecido? Jesus ficou angustiado? Não. Jesus, ele veio trazer perdão. Mais um passo de Jesus. Perdão. Eu quero seguir os passos de Jesus? Então eu devo fazer o quê? Perdoar. Então, Jesus, conforme a irmã Cláudia acabou de ler, né? Jesus, ele foi levando a cruz até o Gólgota, que é o lugar chamado Caveira, até aquele monte. E ali ele foi colocado no meio de dois malfeitores, né? E ali aqueles malfeitores, um deles se reconheceu que ele era pecador. Esse Jesus perdoou, né? Mas Jesus olhou aqueles soldados, aqueles homens, tantas pessoas, né?
que mandaram crucificar a Jesus, são as próprias pessoas que Jesus, ele veio para salvar elas. E Jesus olhou e falou: Pai, perdoa, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nossos dias nós encontramos pessoas dessas formas, pessoas que nos caluniam, pessoas, né, que querem falar mal da gente, pessoas que querem nos enganar, pessoas que querem nos maltratar. A gente encontra pessoas de todas formas, né? Que a gente fica triste pela forma que eles nos tratam. Mas é para mim, mas é para a gente revidar, para a gente desejar o mal, falar, Deus, destrói eles. Dentro do coração, muitas das vezes dá vontade de fazer isso. Mas nós lembramos da cruz, lembramos de Jesus, lembramos dos seus passos, né? Que é o perdão. Então, aprendemos mais um passo de Jesus: perdoar, perdão. Quer seguir os passos de Jesus? Perdoa, perdoa. Amém? Irmã Cláudia, mais um, por favor. Mais um versículo. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 14. Diz assim: Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Amém. Amém. Qual é esse, irmã Cláudia? Qual é esse passo de Jesus? Humildade, gente. É fácil seguir esse passo. Humildade, Amém. ser humilde, de coração. A Bíblia diz ser humilde de coração. Ser humilde de coração é você reconhecer o outro maior do que você. Mesmo se eu tiver uma posição, né, maior, mas eu reconheço aquele que está, entre aspas, abaixo de mim, eu reconheço ele como eu. Eu reconheço que ele é grande. Foi o que Jesus fez. A posição de Jesus era o quê? Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus aqui na terra. A posição alta. E a nossa aqui. Mas o que Jesus fez? Jesus estava aqui no alto, mas ele abaixou para lavar os pés dos discípulos. Para lavar os pés dos discípulos. Então, isso foi o maior exemplo de amor. Quer seguir a Jesus? Quer caminhar segundo as pisadas de Jesus? Seja humilde, sirva, sirva, aleluia, né? Sirva ao próximo, assim como Jesus, ele mesmo serviu, nos deixando um exemplo. Amém? Vamos outro exemplo de seguir os passos de Jesus? Agora, a irmã Giane. Marcos 1, versículo 35. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Amém. Quer seguir os passos de Jesus? Qual é esse passo agora? Oração. O próprio Jesus, ele orou ao Pai. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a jejuar. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? Que depois veio o tentador. Quer seguir os passos de Jesus? Quer se livrar do tentador? Ore e jejue, né? Então, Jesus, ele se reservou. Eu preciso, muitas das vezes, né, me reservar. Eu preciso me reservar
e orar ao Pai. A gente faz aquela nossa oração na igreja, ah, Senhor, abençoa a igreja, mas tem um momento que é eu e Deus. Assim como foi falado, né, Ana, ela teve um momento dela, ela e Deus lá no templo, e Deus atendeu. Quer seguir os passos de Jesus? Ora, siga os passos da oração que o próprio Jesus deixou para cada um de nós, deixou para o seu povo. E está onde? Na Bíblia Sagrada, todos os passos de Jesus. Amém? Irmã Jeane, mais um. Mateus 9, versículo 36. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Amém. Irmã Jeane, você pode ler esse do versículo 35 ao 38? Amém. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Amém, amém, né? Vimos aqui, né? Jesus está ensinando o quê? A compaixão. Jesus, quando ele viu aquela multidão, e ele olhou para aquele povo todo, era como um povo sem pastor. Era um povo sem cuidado. E ali lemos, né, se a gente for ler ele todo, ali nessa passagem, Jesus, ele curou. Eu creio assim que foi um momento, um dia, um tempo em que ele tirou para fazer para curar, para expulsar demônios, e tinha muitas pessoas ali. E Jesus, olhando para aquela multidão, ele percebeu que aquela multidão precisava, né, aprender mais dele, precisava ser cuidado, porque quando Jesus começou a fazer o milagre, eles observavam e Jesus, ele teve compaixão daquele povo doente, aquele povo triste, angustiado. Então ele foi curando, foi expulsando o demônio. Isso é o que? O amor de Deus. Muitas das vezes, né, o que acontece, né? Nós precisamos seguir os passos de Jesus, amando pessoas, né? Vendo os doentes e orando por eles, buscando, né, clamando, pedindo ao Senhor, né, a cura para eles. E quantas das vezes a gente vê as pessoas e passa de longe, nem olha, né? A gente tem um exemplo na Bíblia, né, do bom samaritano, né? Que alguns passaram de lado e deixaram para lá. Mas um samaritano, um homem, ele parou e cuidou das feridas daquele homem que estava caído. Então, o que que Jesus veio fazer? Jesus veio colher cada um de nós, veio sarar as nossas feridas, a nossa dor. E é isso que nós devemos fazer, né? Buscar o Senhor para poder ser bênção na vida de outras pessoas. Então, o Senhor nos ensina a seguir os seus passos com esse versículo no meio que da compaixão. Amém? Agora, tem mais alguém não, né? Agora eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 4, é Isaac que eu pedi, né? Isaac, Mateus, capítulo 4, versículo 17.
Mateus 4, versículo 17. Achei. Obrigada. Ma- Mateus 4, 27? 17. Ah. Mateus 4,17 diz: A partir desse dia, Jesus começou a pregar: Arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém. Então, mais uma pegada de Jesus, né? A missão, evangelização. Jesus, quando ele subiu aos céus, né? Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele já havia nos ensinado. Ele passou o tempo todo ensinando os seus discípulos. Os discípulos dormiam onde Jesus dormia. Eles estavam perto de Jesus, eles comiam com Jesus, eles andavam com Jesus, ele viu Jesus orar, eles viram Jesus jejuar. Então, os discípulos estavam caminhando sempre com Jesus, viu Jesus fazer milagres. Jesus falou: Eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, para aqueles que estavam bons, né? Porque os que estão bons, eles não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está enfermo. Mas Jesus ali, ele não estava falando na doença física. Ele estava ensinando os seus discípulos: olha, eu quero que você pregue o meu evangelho. Então, Jesus estava ensinando aqueles discípulos a pregar o evangelho, né? Porque quem estava doente? Aqueles que não conhecem a palavra de Deus, né? E espiritualmente, quem está doente é aqueles que não aceitam a mensagem da cruz, aqueles que não aceitam Jesus. Então, eles estão doentes. E foi para eles que Jesus veio. E Jesus, ele falou, né, que ele ia para o Pai, ia nos buscar. E ele falou também: vá para todo mundo e pregue o meu evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas, e sem acepção de pessoas, rico, pobre, criança, adulto, todos nós precisamos ouvir o Evangelho de Jesus. Então, a missão do Evangelho, né, que Jesus nos ensinou nesse versículo, que Isaac acabou de ler. Então, eu e você, seja criança, seja adulto, temos o quê? Uma missão, né? Seguir os passos de Jesus é obedecer à sua missão. E qual a missão? Pregar o seu evangelho. Pregar na escola, pregar para o amiguinho, pregar em todos os lugares. Pregar o evangelho. Passando o helicóptero agora aqui. Pregar o evangelho do reino do Senhor. É tão lindo, né, quando uma pessoa aceita a Jesus, se rende aos pés de Jesus, né? É muito lindo. Glórias a Deus. E agora é Mateus capítulo 5, versículo 9. Acho que já leu, né? Que é a obra da paz. Bem-aventurados os pacificadores, a obra da paz. Então, irmãos, vamos seguir os passos de Jesus. E eu trouxe, né, a obediência, amor, perdão, humildade, oração, compaixão, paz e evangelho. Quer seguir os passos de Jesus? Obedeça, ame, perdoe, seja humilde, ore, tenha compaixão, viva em paz, né? Seja pacificadores e pregue o evangelho. Esses são os passos que eu, como serva do Senhor, preciso aprender.
Esse é o passo que eu, como serva de Jesus, preciso aprender. Então, Jesus ele veio ensinar a mim e a você como fazer para seguir os seus passos. Amém? Amém, irmã Giane. Glória a Deus. Amém, louvado seja Deus. Que importante é, né, a gente buscar realmente ser o quê? Imitadores do Senhor. Então, assim, ele passou por todas as coisas como carne,